gente, nós estamos aqui com a minha tia, que tem vários nomes, né? Aí vai depender de como você conhece ela. Ela pode ser conhecida como Tina, como Quinha, como Tia, como Maria, né? São vários nomes, né? Tia Maria. Pra mim, eu a conheço como Tia Maria desde Cotoquinho, né? Sempre foi Tia Maria. Tia Maria, você está aqui porque nós estamos num mês muito simbólico, que é o mês de Outubro Rosa, e é o mês onde se trabalha a conscientização da mulher sobre o câncer de mama, a importância do autoexame, de fazer exames, e toda essa consciência que às vezes nós achamos que somos imunes, né, e que nunca vamos viver, que sempre é no vizinho, sempre é em todas as famílias, menos na nossa. E infelizmente, a gente até gostaria que o câncer fosse uma fábula, né? Uma coisa que nunca existisse, que fosse um filme de ficção, mas ele existe. E estamos crendo que um dia não vai mais existir, né? Cremos que a ciência, Deus, tudo vai cooperar para que isso seja exterminado, né? Porque o câncer, ele infelizmente ele vem e devasta muitas coisas. Como eu disse, a gente sempre acha que vai acontecer na família do lado, e 7 anos atrás a gente teve a triste notícia que a minha tia estava com um câncer de mama. Eu queria saber da senhora como foi essa notícia, como foi que isso aconteceu, repercutiu dentro da senhora, como foi receber essa notícia? Bem, para mim foi completamente terrível, né? Porque o meu presente de 2009 para 2010 foi a notícia quando o meu mastologista falou para mim, né, que eu estava com esse câncer, e o meu câncer era ainda o agressivo e que eu precisava imediatamente, né, operar. Inclusive ele já pediu para eu falar para o meu esposo ir lá para a gente já marcar a cirurgia. E aí você imagina aquele momento, né? Para quem sempre fez exame todos os anos e nunca, sabe, deixou de ser assim uma pessoa que não cuidasse da saúde. E eu nunca tive nada. Inclusive até a minha médica falava, ginecologista, que eu era uma pessoa que nem nódulos nunca tive. E infelizmente quando apareceu, já apareceu essa doença cruel e a agressiva. E aí foi quando eu olhei na cara do médico, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu me jogava pela janela do apartamento dele. Lá no a senhora estava sozinha? Estava sozinha. E eu não sabia, sinceramente, até hoje, qual foi a reação que me deu naquele momento, porque foi uma mistura de tudo. Tudo que depois eu desci, peguei meu carro e fui para casa da minha irmã, no Canal 5. E sinceramente, até hoje eu não sei como que eu consegui chegar lá. Mas eu falo para todo mundo que foi Deus que me guiou, porque eu não vi sinais, não vi carro, não vi nada na rua, de tão desesperada que eu fiquei. E eu cheguei justamente no apartamento lá dela, em frente ao prédio dela, e lá eu parei e subi ali e comecei uma etapa de luta. E como foi esse processo para a senhora? Eu creio que pelo fato da senhora sempre fazer os exames, foi um ponto positivo, né? Foi um ponto positivo com certeza, porque todo ano eu sempre fiz os exames todos, né? Sempre, nunca deixei de fazê-los, né? E aí, então foi descoberto a tempo de se fazer essa cirurgia urgente, né? E para tentar sanar o problema. Mas é importante o exame todo ano, sim, muito importante isso. E como foi esse processo? Foi a cirurgia, a senhora fez químio, rádio, como que foi toda essa questão? O processo foi muito doloroso porque eu fiz a cirurgia, né? E foi em dezembro, como eu falei já anteriormente. Aí o meu médico já marcou, o meu esposo foi comigo no consultório, ele já marcou a cirurgia para 11 de janeiro de 2010.
e foi quando foi feita a cirurgia. Aí ele tirou e na mesma hora eles já fazem a biópsia, fazem tudo, né? Para ver se já não tinha também a metástase pelo corpo todo. E graças a Deus não tinha. E depois da cirurgia eu fui encaminhada como oncologista. Foi quando eu comecei o tratamento, né? Porque eu passei pela químio, pela rádio e eu fiz todos os processos que era necessário fazer. E foi muito complicado, porque é um tratamento muito doloroso, né? Muito doloroso, porque a químio, agora, como eu já passei por esse processo, eu posso falar que é terrível. Mas eu também quero falar para todos, né, que possam estar com um problema desse, que não tenham medo de fazer a químio. Não tenham medo. Tem gente que tem, tia? Tem medo porque acha que realmente é uma situação muito complicada. Mas você não deve ter medo, você tem que encarar. Por quê? Porque a químio é uma coisa que Deus deixou a sabedoria para o médico, para ele criar isso daí, né? E isso ajuda muito, porque tudo bem, no momento você passa ali aquele momento delicado, um momento meio sofrido, porque é uma reação que você não consegue explicar o que você sente, você não consegue, sabe, falar o que você está sentindo, porque é tantas reações que dá no seu corpo ao mesmo tempo que são inexplicáveis. Mas você tem que fazer. Se seu médico falou que você tem que fazer, faça. E eu fiz todas que o médico pediu. E depois disso aí foi pra rádio. A rádio também é complicada, porque muita gente tem medo da rádio porque acha que queima, que escurece, que prejudica a pessoa. Mas é necessário fazer, porque ela é um complemento da quimioterapia para quem teve esse problema do câncer, né? E com a graça de Deus eu posso falar, eu fiz a rádio e não tive nenhum problema de queimar, nem de escurecer minha mama, ficou normal, perfeito. E a cirurgia também, quando foi feito, já o médico fez a plástica, tudo no mesmo dia, meu esposo pagou, que foi tudo particular, e não fiquei com sequela nenhuma, com a graça de Deus. Mas tudo isso também, né, clamando a Deus, porque você fica com a cabeça a mil, porque não é fácil você enfrentar uma situação dessa, e no meu caso ainda, que é uma situação ainda muito mais delicada, porque no mesmo ano, meu marido teve 2 AVCs. E o que acontece? Ele foi parar na UTI. Então, eu fazendo a químio e meu marido na UTI, e eu com meu filho com 18 anos, e naquele desespero, e eu tinha que ter forças para dar pro meu filho e pro meu marido. É só Deus, porque foi Deus na minha vida e é sempre na minha vida, eu falo para todos. O meu testemunho eu conto para todos, e tudo bem, passei por todos esses processos de químio, de radioterapia, mas o que aconteceu na minha vida foi a força que Deus me deu, porque eu achava que eu nunca teria força para suportar isso. Quando alguém me falasse, olha, você tá com câncer, eu sempre achei me considerei uma pessoa fraca de cabeça, que assim que alguém me falasse isso, a primeira coisa que eu iria fazer era tirar a minha vida, se entregar, né? Mas eu não fiz isso, mas porque eu clamei a Deus e Ele esteve comigo todos os momentos. Porque depois, inclusive, eu não parei de trabalhar. Meu médico queria me afastar durante 1 ano até terminar o tratamento. Eu não me afastei e simplesmente continuei trabalhando, né? E lá no serviço, as minhas funcionárias vinham, me abraçavam, choravam no meu ombro, que me confortavam. E eu que as confortava. Então foi uma experiência, assim, realmente espiritual. A senhora então coloca como uma ajuda, assim, para ter vencido tudo isso, Deus, família, todas essas pessoas, porque a senhora, pelo fato de ter continuado a trabalhar, ainda tinha contato, né, com as pessoas. Isso. Então tudo isso motivou a senhora a sempre estar lutando? Sempre, porque eu agradeço muito a minha família, entendeu? Porque, nossa, minha família orou por mim, me deu força, me deu apoio moral, entendeu? Psicológico, me ajudou em todos os sentidos, sabe? E as minhas funcionárias do meu serviço, todos do meu serviço, por isso que eu falo que tenho um carinho muito grande por eles, porque quando eles souberam da notícia, eles ficaram muito
muito estarrecidos e toda hora vinham perguntar pra mim: Tina, como você tá? Você tá bem? Mas você não vai se afastar? Eu falava: não, eu tô bem. E às vezes eu passava mal por causa que eu tinha tomado a químio, eu ia lá atrás, ficava lá um pouco falando com Deus e voltava lá novamente pra minha mesa, entende? E elas todas preocupadas comigo. E outra coisa que eu pedi muito a Deus, que Ele não permitisse que eu entrasse em depressão, porque nesse momento, se você não tem uma fé em Deus, se você não se pega com Ele, se você não pede uma força, você entra em depressão. E como o próprio médico falou pra mim no dia que ele me deu a notícia, que eu comecei a chorar na frente dele, ele falou: o que você não pode agora é você entrar em depressão, porque se você entrar em depressão vai ser o pior pra sua vida, aí vai ser o fim. E eu respondi pra ele: doutor, eu já tive depressão e o senhor vem me falar de depressão agora? Porque eu estava tão nervosa naquele momento que eu respondi meio assim, meio asperamente, porque não é fácil você não esperar por uma situação e você passar por isso, né? Mas graças ao meu Deus, né, não entrei em depressão. E todo esse tempo, depois que eu pedi a Deus força, porque nesse momento é com qualquer pessoa, você lembra do filho seu que você tem. E quando ele me falou isso lá, eu já pensei no meu filho. E aí eu orando, falei: Senhor, eu queria tanto ver meu filho se formar, me ajuda. E Deus foi tão maravilhoso, misericordioso comigo. A partir daquele momento, eu vivi aquele tratamento, entendeu? Aquele problema, como se não fosse em mim aquele problema, como se fosse nos outros. Foi uma coisa impressionante que aconteceu na minha vida. Foi uma coisa realmente inexplicável que aconteceu comigo. E eu terminei os tratamentos todos, né? Com a graça de Deus. E consegui dar apoio pro meu filho, porque meu filho, imagina uma pessoa numa fase, bem dizer, de adolescente para jovem com 18 anos e a mãe com câncer e o pai numa UTI completamente inerte, sem falar, sem mais nada, com todos os aparelhos possíveis e imagináveis ligados nele. E um dia meu filho chega e pergunta para mim: mãe, por que isso? Eu não aguento mais. Você com essa doença, meu pai naquele lugar que estava tão bem esses dias falando comigo aqui e agora tá lá naquela UTI que eu chego, falo com ele e ele não responde nada mais. E eu não tinha palavras para responder com meu filho. Eu simplesmente falei para ele: filho, eu não sei o que falar para você, só me resta te falar uma coisa. Deus sabe todas as coisas, só isso eu posso te falar e não tenho palavras. E como de fato eu não tinha palavras mesmo, falar o quê? Porque ele sempre viu que eu sempre criei muito em Deus. Mas eu falei: filho, Deus nos dará a vitória, conforme for o desejo dele. E nunca deixei de visitar meu esposo. Fui proibida pelo médico de entrar na UTI e tudo, porque a gente, quando faz quem sua imunidade baixa muito, então você não pode ter contato com pessoas com doença, com nada, contagiosa, porque é muito perigoso. Mas eu nunca abandonei meu esposo, eu visitava sempre na UTI e ainda foi aquela época que eu trabalho num setor que lida muito com o público. Foi aquela época que apareceu aquela gripe suína, que aparecia uma série de pessoas lá no serviço com aquelas máscaras e muitas vezes dava problema com o cidadão e meus funcionários me chamavam para eu ir atender como supervisora, eu ia lá resolver o problema e eu chegava perto das pessoas e eu nem me lembrava que estava tomando químio, eu não me lembrava da doença, eu não me lembrava de nada, eu atendia a pessoa, entendeu? Eu resolvia o problema da pessoa e saía dali, não pensava em nada que eu poderia ser contaminada. E minhas funcionárias até muitas vezes me questionavam: dona Tina, mas a senhora não pode chegar perto dessas pessoas. Eu falava: minha querida, Deus está comigo e é o meu trabalho, eu tenho que fazê-lo. E ter medo por quê? Por que ter medo? Ou eu confio em Deus ou não confio. E graças a Deus eu nunca peguei nem sequer uma gripe nesse tempo todo. Nunca. O pior dia da minha vida, de todo esse processo que eu passei, foi realmente o dia que o meu cabelo caiu. Aí na segunda vez é que foi cruel. Foi aí que eu descobri o quanto ele me amava. Apesar de ser um jovem de apenas 18 anos, ele me incentivou muito na fé, na esperança